Jesus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, papai. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, papai. Tu és exatamente tudo o que nós precisamos. Meu coração é teu, Jesus. Diga para ele, igreja, que o seu coração é todinho dele. Obrigada, Jesus. Meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre e sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Obrigada, Jesus. Obrigada, papai. Meu coração é teu. Declare isso, igreja. Meu coração é teu para sempre e sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Declare isso, igreja, com toda a força do teu coração, com toda a certeza do teu coração. Nascemos para te adorar, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Paizinho, 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 nós te amamos. Nosso Pai, nosso Abba Pai.
Aleluia, Pai, queremos te louvar, queremos te exaltar, glorificar o teu santo e eterno nome por essa oportunidade que o Senhor nos permite estarmos juntos como igreja, corpo de Cristo, adorando, celebrando aquele que vive de eternidade a eternidade, aquele que sempre foi, sempre será, aquele que está sempre pronto para se manifestar na vida dos seus filhos amados. Pai, muito obrigado, que o Senhor possa estar conduzindo todo esse tempo agora para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom, meu amado, minha amada, que bom que você está aí, tirando esse tempo maravilhoso para podermos juntos celebrar aquele que vive, aquele que é de eternidade a eternidade, aquele que está sempre pronto para se manifestar na vida daqueles que creem. Eu quero ler um salmo de número 100, versículo de número 5, que diz assim: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Com essa palavra eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos novamente impedidos de nos reunirmos fisicamente, num ambiente somente, mas isso não nos separa do amor de Deus, não nos separa da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, de saber o quanto que Ele é bom para com cada um de nós. Somos corpo de Cristo e onde Deus se faz presente, ali onde nós estivermos reunidos, ali Ele também está presente. Eu quero só lembrar, as atividades presenciais, elas estão canceladas, mas nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, nós vamos estar divulgando as mensagens, como temos feito até então, né? E eu convido você a participar juntamente com essas mensagens, divulgando, passando para os seus entes queridos, amigos, familiares, enfim, para aqueles que você tem interesse de enviar as mensagens, então você vai poder estar acompanhando toda e qualquer notícia, toda e qualquer palavra que Deus nos der, nós vamos estar disponibilizando para vocês. Vamos dar continuidade nesse tempo de adoração, nesse tempo de celebração ao Senhor, com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. E para isso eu quero ler um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O que regar também será regado, conforme uma outra tradução. Outras traduções diz: o generoso sempre prospera, a alma generosa prosperará. Quem prosperará? Quem sempre prosperará? O texto ele é bem claro, onde nós podemos ler: a pessoa que é generosa. A pessoa generosa, ela sempre prosperará. Não é aquela pessoa egoísta, não é a pessoa mesquinha, não é aquela pessoa que retém além do que é justo, mas é a pessoa que prospera, é aquela que é generosa. E a palavra é muito clara, conforme nós vemos nesse texto, a palavra é muito clara que a generosidade, ela faz parte, não tem como separar da vida de um homem, de uma mulher de Deus. Sim, um filho de Deus, uma filha de Deus, ele é generoso porque o Pai é generoso. Então não tem como separar a generosidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro que essa pessoa ela é generosa quando ela reconhece quem Deus ele é na vida dela. E quantas coisas, meu amado, minha amada, quantas coisas que Deus ele tem feito pela minha vida e também pela sua vida. Quantas coisas ele tem feito na sua família. Quantas coisas ele tem operado no seu casamento, na sua empresa, enfim, quantos benefícios que ele tem disponibilizado para a minha vida e para a sua vida. Então, nós que fizemos parte dessa obra maravilhosa, nós que temos o nosso Pai, o nosso Deus, não somente um Deus no céu, mas um Pai presente de nós, sabemos o quanto que Ele tem feito por cada um de nós, nós vemos bem claro, e Ele diz aqui que o generoso, ele prospera. Agora, prospera quando, pastor? Em que época que ele prospera? Ele prospera em todo o tempo. Sempre que o generoso, sempre que a pessoa generosa, ele se move, ele prospera. É isso que a Bíblia deixa bem claro. Sempre que se move, não importam as circunstâncias, crises ou não, o generoso, ele se move sempre. E sempre que ele está se movendo,
Deus está surpreendendo mais e mais. Eu creio, nós temos inúmeros testemunhos, inúmeros milagres do quanto que Deus ele tem feito nesse tempo que nós estamos vivendo. Quantos testemunhos que Deus ele tem se manifestado na vida dos nossos amados, amadas, que têm experimentado essa grandeza, que têm experimentado a abundância de Deus. Eu creio que você que me assiste, com certeza, se você crê em Deus, com certeza, se você confia em Deus, você é um homem e uma mulher generoso. E o generoso, ele se manifesta. Como, pastor? Investindo nessa obra, investindo não na vida de um homem, de uma mulher, mas investindo no avanço do reino de Deus. E o avanço do reino de Deus, ele será tão intenso nesse tempo que nada e ninguém vai poder impedir. E principalmente por pessoas generosas como eu e como você. Amém? As nossas contas estão aí no telão, você pode fazer o seu depósito, você pode fazer a sua transferência. Se você desejar também a máquina de débito, também podemos chegar até você, mas participe. Não fique de fora, não fique olhando para o cenário externo, mas olhe para aquele que sempre tem te sustentado. Amém? Pai, eu quero te dar graça por cada irmão, por cada irmã, por cada um que tem se mostrado generoso, generosa nesta obra. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor se encarrega de operar os milagres, o Senhor se encarrega de operar as maravilhas, o Senhor é aquele que sempre vai surpreender a alma generosa, porque esta alma prospera, Pai, e nós sabemos que o Senhor tem o maior prazer, Papai, o Senhor tem o maior prazer de fazer com que cada um que seja generoso possa experimentar dia após dia, Papai, esse sustento milagroso, sustento maravilhoso que vem da parte do Senhor, porque o Senhor se encarrega de cuidar de cada um dos seus. Papai, muito obrigado, porque eu creio que nesta semana que já se iniciou, milagres extraordinários já estão acontecendo na vida do meu irmão, da minha irmã, desse empresário, dessa empresária, desse profissional liberal, desse irmão, dessa irmã que tem o seu negócio próprio. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, os céus já estão abertos, a generosidade está sendo mostrada e a abundância está sendo derramada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nada e ninguém vai impedir que se manifeste na vida dos teus, ó Pai, a vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à mensagem que nós iniciamos na semana anterior, que tem como título da mensagem, Sou o responsável por falar bem do Senhor. Sim, nós somos responsáveis por falar bem do Senhor. E para isso quero convidar você a acompanhar a leitura no Salmo de número 103, do versículo 1 até o versículo de número 5, que diz assim o salmista: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, e que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Alma, bendiga ao Senhor, fale bem do Senhor. É isso que o salmista ele fala nesse texto, e a ênfase dessa mensagem,
a responsabilidade que cabe a mim, que cabe a você, de nós como filhos, como filhas amadas de Deus, é a nossa responsabilidade de dizer a nossa alma, falar bem do Senhor, declarar coisas maravilhosas que dizem respeito ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então, alma, bendiga o Senhor, fale bem do Senhor. Nesse tempo que nós ouvimos tantas falas nesse mundo, tantas vozes que chegam para nós no nosso dia a dia, e em muitas situações nós acabamos falando aquelas vozes, declarando aquelas palavras. E a palavra de Deus deixa bem claro que nós devemos falar bem do Senhor. Nesse tempo de tantas coisas acontecendo no nosso dia a dia, tantas notícias más, tantas más novas que chegam para nós, a tendência de nós, essas más novas, é atingir o quê? A nossa alma. Sim, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções são atingidas com as notícias, com as falas que nós nos deparamos no nosso dia a dia. E essas falas, elas geralmente causam medo, geralmente causam pânico. Quantas pessoas já pensaram em tirar a sua própria vida, estão pensando em tirar a sua própria vida, porque elas receberam uma má notícia, elas receberam uma informação que gerou medo na vida delas, que gerou pânico, que tirou o sono, que tem tirado o sono, que tem roubado o seu sono, que tem roubado a sua alegria. E para isso nós estamos aqui, para meditar na palavra de Deus e declarar aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Sim, a palavra de Deus está falando a seu respeito. Então nós somos os responsáveis a nos posicionar e falar com a nossa alma. Nós somos formados com espírito, alma e corpo, né? Para quem não conhece, o ser humano ele é formado como um ser trino, ou seja, então ele é formado no corpo, que é a carne que nós temos, o nosso corpo, a nossa alma, que são nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, e também o nosso espírito, que é ali onde Deus soprou a vida. E quando a vida é tirada, ou seja, então o espírito ele já não está mais aqui, ele vai ser recolhido para a eternidade. Então nós somos formados pelo espírito, alma e um corpo. Todo ser humano é dessa forma. E é na nossa alma onde nós somos muitas vezes afligidos. É na alma que as pessoas elas acabam tendo decisões que muitas delas acabam trazendo prejuízo para a sua vida, trazem prejuízo para o seu corpo até. Então, quantas pessoas, se a pessoa ela recebe uma má informação, ela perde o sono, aquele sono que ela perdeu, aquela alegria que ela perdeu, aquela paz que ela não desfrutou, automaticamente vai refletir no seu físico, no seu corpo, e aí ela vai estar indisposta, vai estar mais fraca, vai estar mais dependente. Então, nós precisamos nos posicionar e falar com a nossa alma. E como que eu falo com a minha alma, pastor? Falando bem do Senhor. Falando aquilo que Deus ele deixa claro na palavra dele, falando quem ele é. Deus ele é bom, como nós começamos essa mensagem, falando que Deus ele é bom e ele manifesta a sua fidelidade de gerações em gerações. E nós estamos vivendo nesse tempo que se chama hoje, Deus não mudou, porque ele é de eternidade, a eternidade sempre ele foi o mesmo, ele nunca mudou, jamais mudará. E nas épocas mudam, os tempos mudam, mas Deus ele não muda. Amém? Deus nunca mudou, meu amado, minha amada, Deus nunca mudou e jamais Ele mudará. Então, Ele quer se manifestar na nossa vida. E quando a nossa alma ela se agitar, eu preciso me posicionar e conversar com ela, dar um comando a ela, declarar bem claro, exaltando Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo representa, quem Jesus Cristo Ele é para mim, falar bem do Senhor. Quando vier um sentimento mau, uma notícia má, diga, Jesus Cristo Ele é suficiente para mim. Ele é o Todo-Poderoso, Ele que cuida da minha vida. Ele é a minha provisão, Ele é a minha paz, Ele é o meu refúgio, meu socorro bem presente. Amém? Você pode glorificar a Deus aí na sua casa, onde você está assistindo essa mensagem. É isso que Ele é e Ele não muda. Ele não muda. Então nós falamos na semana anterior sobre o primeiro benefício, que é o perdão pleno dos pecados. Não de alguns, mas de todos os pecados. Infelizmente,
esse fato, ou seja, essa verdade, tem ficado esquecida por muito tempo, falado-se pouco na igreja nesse tempo, ali assim, todos os anos que se passaram, pouco tem se falado desse tema sobre o perdão dos nossos pecados. Infelizmente, tem ficado esquecido por muito tempo na igreja, mas graças a Deus, Deus tem falado nesses últimos dias, através de Jesus Cristo, e tem descortinado essa verdade, essa pérola que tem mudado as nossas vidas e que vai mudar a sua vida também. E você pode ouvir mais sobre essa mensagem clicando, no nosso site, buscando a mensagem do domingo anterior. Ouça, o perdão, ele não se conquista. Quando se fala de perdão de pecados, este é recebido pela fé. Você não paga para ser perdoado, você não faz campanha para ser perdoado, você recebe o perdão dos seus pecados pela fé. Fé em quem? Fé na obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a meu e a seu favor. Hoje nós vamos falar sobre o segundo benefício para a nossa vida diária. Sim, benefício para a nossa vida diária. Diariamente nós somos privilegiados por termos benefícios, não por sermos os queridinhos de Deus, mas porque nós somos filhos, somos filhas amadas do nosso Pai poderoso, do nosso Pai que nos ama. E Ele tem benefícios diários. Você pode acordar amanhã, na segunda-feira, e já ser surpreendida por esses benefícios. Benefícios que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. No Salmo 103, no versículo 3, diz: é Ele que perdoa todos os meus pecados, os seus pecados, e que cura todas as suas doenças. Então, o segundo benefício é Jesus que nos cura de toda enfermidade e toda dor. Amém? Isaías 53, no versículo de número 4, diz assim o profeta: certamente, veja, certamente, não existe nenhuma margem de dúvida, certamente Ele tomou, falando de Jesus Cristo, quando Ele foi cravado naquela cruz, quando Ele foi cravado numa cruz no nosso lugar, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Veja, é muito importante nós entendermos o que o profeta, o que o salmista ele está falando nesses textos. Mas o fato, uma outra tradução diz assim, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. A versão da mensagem fala assim: ouça, ouça muito, com muita clareza o que eu vou te falar, meu amado, minha amada. Ele, Jesus Cristo, é quem nos dá saúde. Saúde, pastor, meu Deus, nesse tempo o que mais as pessoas estão procurando é saúde. Sim, e é Ele quem nos dá saúde. Saúde plena, como nós temos o pleno perdão dos pecados, nós também temos a plena saúde. Isso é um benefício diário que eu e você podemos usufruir todos os dias. Sim, todos os dias nós podemos usufruir deste benefício. Conforme o texto ele está deixando bem claro, Ele, Jesus Cristo, Ele nos dá saúde, Ele nos deu, continua a nos dar, Ele, Jesus Cristo, Ele nos dá saúde, Ele não nos tira a saúde. Talvez você tenha ouvido, talvez até pregadores falando, até pessoas que se dizem conhecidas da palavra de Deus, dizendo que essa enfermidade que a pessoa está passando é Deus que tirou a saúde e colocou uma enfermidade. Isso é uma grande mentira. Deus nunca tira a saúde e nos dá enfermidade. Pelo contrário, Ele tira a enfermidade e nos dá saúde. E essa saúde é plena, não é uma parte simplesmente que a gente fica saudável e outra parte com doença. Não, bem pelo contrário, Deus Ele nos dá saúde. Em Cristo Jesus, Ele levou sobre si há mais de 2000 anos todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo que possa causar dano na nossa vida foi levado sobre o corpo de Cristo.
Ele suportou todas as dores, todos os açoites, todo o escárnio, para que nós possamos desfrutar de plena saúde. E em todo o tempo, não é só agora no meio de uma pandemia, não é só no meio de um caos que o mundo está vivendo, mas em todo o tempo, porque essa pandemia já está com as horas contadas, já está com os minutos contados, logo já não vai se mais ouvir sobre essa pandemia, mas virão outras situações. E independente dos tempos que nós estivermos vivendo, essa palavra é uma palavra para que a gente possa vivenciá-la todos os dias, enquanto nós estivermos sobre essa terra. Você crê nisso? Eu creio porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Eu fico com a palavra e não fico com as estatísticas, eu não fico com as más novas, eu fico com as boas novas do Evangelho. Se fosse você também ficaria com as boas novas, com aquilo que Deus ele tem falado. Entre tantos benefícios da obra da cruz e realizada uma vez por todas, então nós temos pleno perdão dos nossos pecados, mas também nós temos saúde disponível. Sim, como eu falei na semana anterior, existe muito mais perdão disponível do que perdão acessado. E da mesma forma existe muita saúde disponível e pouca saúde que as pessoas se apropriam dela, que tomam posse dela. Então, agora cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, nós precisamos crer e também declarar. Conforme o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele diz, está escrito. Está escrito aonde, pastor? Está escrito na palavra de Deus. Cri, por isso falei, com o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Nós cremos e falamos. Eu criei e por isso eu falei. Eu tomo posse daquilo que diz respeito à minha vida, aquilo que é benefício para a minha vida, para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito, para a minha casa, para o meu casamento, para a minha empresa. Eu tomo posse daquilo e declaro, isto me pertence. Eu tomo posse, eu usufruo disso. Então eu preciso crer e declarar que Deus, Ele me fez saudável. Sim, eu preciso crer e preciso declarar, Deus me fez saudável, Ele é o maior interessado que eu viva uma vida saudável. Sim, Ele não fica feliz com os seus filhos, Ele não fica feliz com as pessoas doentes. Por quê? Porque Ele entregou Jesus Cristo, que era o único Filho dEle para morrer naquela cruz e levar sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele fez tudo isso em prol da minha vida e da sua vida para que a gente possa viver o quê? Uma vida saudável. Sim, independente, pastor, mas hoje eu não estou muito bem, não importa. Ainda que um exame, o diagnóstico diga o contrário, ouça, ainda que você tenha, pastor, eu tenho aqui, o diagnóstico diz que eu estou contaminado, que eu estou com coronavírus, estou doente. Ainda que o diagnóstico diga o contrário, por mais que a dor diga não, por mais que a dor de cabeça diga não, por mais que a dor no seu pé, a dor no estômago, na coluna, a enxaqueca diga não, você e eu não devemos concordar com esse. Sim. As circunstâncias estão falando alguma coisa, elas estão querendo provar para você que você é uma pessoa doente, que você é uma pessoa que tem algum problema. As circunstâncias podem dizer isso, mas nós somos responsáveis por não concordar, sim, não concordar com esse diagnóstico. O diagnóstico pode ser de câncer, o diagnóstico pode ser que o médico te deu 3 meses de vida, talvez você que me assista, talvez tenha esse diagnóstico, você está indo talvez num leito hospitalar, talvez na sua casa, lá numa cama deitado, impossibilitado até de andar, mas ouça, é com você que Deus ele está falando nesse tempo, é com você que Ele está deixando bem claro, Ele disponibilizou saúde plena para você, basta você crer, dizer eu creio, tome posse e já nesse exato momento eu creio que Deus começa a manifestar o poder, o milagre sobre a sua vida. Amém? Eu creio e assim eu já declaro, você é um homem, você é uma mulher que estava doente, você tinha uma dor, porque nesse momento, se você crê, coloque a sua mão aonde você está sofrendo essa dor, seja um ombro, se é um órgão interno, coloque no seu coração, declare, Jesus, eu creio que pelas tuas pisaduras, pelos teus sofrimentos, eu sou curado, eu sou curada para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém.
Eu creio, meu amado, minha amada, se você tinha uma dor, se você tinha uma enfermidade, creia e declare: eu tenho saúde, amém? Eu tenho saúde, eu não vou concordar com esses sintomas. Mas pastor, muitos podem dizer: pastor, a dor ainda está aqui, essa enfermidade, ok. Meu amado, minha amada, fique com a palavra de Deus, fique com a verdade, fique com a palavra de Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. No Romanos capítulo 3, versículo de número 4, o apóstolo Paulo está falando ali num contexto que as pessoas estão questionando sobre Deus, e ele deixa bem claro: ainda que o homem seja infiel, mas Deus, ele permanece fiel. E ele diz assim: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado, para que seja justificado onde? Nas tuas palavras, através da palavra de Deus. Ele disse que eu sou curado e eu estou em Cristo, então eu vou crer no quê? Na palavra de Deus, aquilo que saiu da boca dele. Ele deixa bem claro, então eu criei, por isso eu estou falando. Ele quem disse que se nós estamos em Cristo, nós somos como Ele é. 1 João capítulo 4, versículo 17, 1 João capítulo 4, versículo 17, o apóstolo João, ele fala dessa forma, veja, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. O amor está o quê? Aperfeiçoado. Ele não vai ser perfeito, ele já é perfeito, ele já é total, ele já é pleno em nós. E quando ele está falando desse amor, ele está falando de Deus, do amor ágape, o próprio Deus que está nas nossas vidas. Ele diz que dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo, ouça, neste mundo somos como Ele. Neste mundo somos como quem? Jesus Cristo. É esse o contexto que o apóstolo João ele está falando de Jesus. Ele diz como Ele é, não como Ele será, mas como Ele é. Se o texto ele falasse que seria como Ele era, já estava ótimo para a nossa vida, mas o texto ele diz que assim como Ele é, amém? Maravilhoso, poderoso, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Dessa forma, Jesus Cristo, como Ele é, nós somos nesse mundo. Então Salomão, ele diz que as palavras que saem da nossa boca, da palavra de Jesus Cristo, as palavras que saem da boca de Jesus são saúde para o corpo. Agora, se eu digo o contrário, o que eu vou estar recebendo? Se as palavras de Deus dizem que Ele tem saúde para mim, e se eu digo o contrário, o que eu vou estar recebendo? Então, eu sou responsável. Por isso, eu falei no início dessa mensagem, nós somos responsáveis. Eu sou responsável por falar bem do Senhor. Quando eu estou falando bem do Senhor, estou falando bem da palavra dEle. Eu estou concordando com a palavra dEle, estou concordando com aquilo que sai da boca dEle que diz respeito à minha vida. E Ele diz que Ele tem saúde plena para mim. Saúde plena para nós. É isso, eu vou concordar. Então, se eu não é só dizer dor, enfermidade que eu sou curado, mas declarar para essa dor, para essa enfermidade, dizer: ei, câncer, ouça, câncer, pastor, fala assim com câncer? Fala assim, porque ele é uma obra que quer te destruir. Então você diz para essa obra, você dá um comando a esta obra, diga assim: câncer, acabou o teu tempo no meu corpo, acabou o teu tempo nos meus pulmões, acabou o teu tempo, nesse órgão que eu fui acometido. Agora, você fala aquela dor, dor no ombro, dor na coluna, esse bico de papagaio. Você fala o bico de papagaio: ei, acabou o seu tempo no meu corpo, acabou o seu tempo na minha coluna, eu tenho saúde. Deus disse que eu tenho saúde, portanto, chega, você é uma injustiça no meu corpo. Assim você fala e você declara que aquilo que Deus tem te dado, isso é diferente. Não adianta só dizer: eu tenho essa dor, eu tenho essa doença, eu estou sofrendo tantos anos. Tudo isso não vai mudar o seu quadro, o teu cenário, mas quando você declara o contrário, aí sim as situações podem mudar na sua vida, amém? Então declare: eu tenho saúde divina, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que Deus diz que eu sou.
E o que eu sou não está diante do espelho. Ouça, o que você é, meu amado, minha amada, não é aquilo que você reflete naquele espelho quando você vai de frente dele. Não é o que o espelho reflete. Não é o laudo médico que diz quem você é. Quem você é não diz respeito às circunstâncias familiares. Talvez um problema familiar. Tudo que você é diante de Deus. Pastor, eu estou vivendo um problema grave na minha família, no meu casamento, na minha empresa, enfim, nessa cidade, fiquei desempregado, estou sofrendo com esse problema, com aquele. Todos esses exemplos que eu estou dando, eles não dizem quem você é. Não dizem respeito a você, porque aquilo que diz respeito a você é o que Deus ele fala de você. Isso sim, aquilo que Deus fala, isso sim é verdade a teu respeito. As circunstâncias não importam. Você declara, eu já tenho saúde divina e vou fazer aquilo que realmente eu entendo que devo fazer. Pastor, então se eu tenho saúde divina, eu vou comer qualquer coisa, o que eu quiser, tocar a vida de qualquer jeito? Não, não é assim. Não é desse jeito, meu amado, minha amada. Pelo contrário, quanto mais eu creio que eu tenho saúde divina, mais como saudável vou viver e vou querer viver, cada dia mais. Então essa é a realidade que está mudando a minha vida. Então muitos podem pensar, então a sua saúde é resultado da sua alimentação saudável, do seu exercício físico, uma saúde divina? Não dá para separar as duas, não dá para separar essas coisas. Então, eu creio que Deus disse que eu tenho saúde e logo eu vou viver a saúde. É simples, tudo se resume na fé. Veja que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja que até para comer, beber precisa de fé. Pastor, eu pensei que era só sentar na mesa, era só pegar o garfo, a faca ou a colher e mandar ver naquele prato caprichado. Não é bem assim. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Se você sabe o seu limite, e se você for além, você sabe que você pode ter alguma situação desagradável no seu físico. Então, faça, coma, beba pela fé. E o que a saúde divina ela me dá para comer, pastor? O Evangelho. O Evangelho é tudo. Veja Romanos capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. O apóstolo Paulo falando, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Veja, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho, veja, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como que o justo vive? Como um filho de Deus, como uma filha de Deus vive? Pela fé. Não vive pelas circunstâncias, não vive pelas más novas, não vive pelas notícias ruins, mas vive pela fé. E a fé, ela nos fortalece mais e mais quando nós somos nutridos pelo Evangelho. O Evangelho é a saúde divina que ele tem para nós. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus. Ele é poder de Deus. E esse poder de Deus está disponível a partir do momento que nós cremos no Evangelho. Esse poder de Deus está sobre a sua vida. Esse poder de Deus já está disponível sobre você, meu amado, minha amada. Você que me assiste, creia nisso, tome posse desse poder e você vai cada dia mais experimentar, quanto mais você experimentar o Evangelho de Deus, quando você mais mergulhar no Evangelho, quanto mais você crer no Evangelho, mais poder de Deus, mais poder de Deus, mais poder de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra deixa bem claro que o justo, ele vive pela fé, ele não vive pelas circunstâncias, ele não vive por aquilo que é natural, mas ele vive pelo sobrenatural. E o sobrenatural se manifesta através do Evangelho de Deus. Amém?
Terceiro benefício, para nós encerrarmos, eu quero ler só mais um versículo falando desse benefício, mas que diz o Salmo 103, versículo de número 4, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Terceiro benefício, ele nos coroa. Veja, o próprio Deus, ele nos coroa. Ele, Jesus, nos dá uma coroa de graça. E o que é uma coroa? Você é um rei. Ouça, meu amado, Deus nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Para quem crê em Deus, para quem tem Jesus como Senhor e Salvador, além de se tornar filho, filha de Deus, também Deus nos constituiu. Não é o pastor Roberto, não é a comunhão cristã, não é a denominação Y, X, Z, não, mas o próprio Deus nos constitui reis e sacerdotes. Então, Ele nos fez reis. Então, creia ou não, você é rei. Você é rei. Imagina só, você é rei de um país e alguém chega para você e diz, a gente tem um problema, rei, nós temos um problema. E aí você diz, passa para o meu superior. Não existe isso. O superior, a pessoa que tem todo o poder naquele reinado é você. Você não tem ninguém superior a você, porque você é o rei daquela nação. Você é o rei, você que comanda. Então, você que tem a responsabilidade, você que tem o poder para resolver. Não existe um superior, é você quem faz acontecer. É você quem faz acontecer. É isso que o texto ele está deixando bem claro. Nós somos reis e sacerdotes. Foi Deus quem nos fez. Veja Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Romanos 5, versículo de número 17, um texto que nós temos falado diversas vezes, em diversas ministrações. Nós temos procurado ensinar isso que não é uma promessa, mas já é parte da nossa vida, que Deus fez assim. Muitas pessoas acham que é coisa dos evangélicos, que é coisa dos pastores. Não, é a palavra de Deus, o próprio Deus, que Ele fala conosco, Ele deixa bem claro quem nós somos. O que Ele fez tem um propósito na nossa vida. Veja que o apóstolo Paulo está falando, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Então, quando Adão ele transgrediu, quando Adão ele pecou, então a morte reinou através dele, que o apóstolo Paulo está falando, muito mais, ouça, você, meu amado, minha amada, ouça, muito mais. Você sabe que é muito mais? Muito mais. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por isso que o salmista diz que é Ele que nos coroa, Ele nos fez rei, Ele que nos colocou nesta posição. E aqui nós podemos ver bem claro que o próprio apóstolo Paulo diz que muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão. Veja, quando se trata de graça, imensa provisão, não é uma restrita provisão, não é uma provisão mesquinha, não é uma provisão que acaba, mas uma imensa provisão, declare isso, imensa provisão de graça sobre a sua vida, sim, sobre a sua vida, você que me ouve, você que assiste, é sobre a sua vida, você que crê em Jesus Cristo, é isso que ele está falando. E a dádiva da justiça reinarão quando? Em vida. Reinarão quando? Em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Meus amados, a vida do cristão não começa no milênio. Muitos pensam que a vida do cristão vai começar na eternidade, lá no milênio. Meu amado, minha amada, a vida do cristão já começou, a vida eterna já começou para nós que cremos em Cristo Jesus. Ele deixa bem claro, passou da morte para a vida, eis que vos dou vida e vida eterna, vida em abundância. Essa vida já começou, não é no porvir que nós começamos a reinar, essa vida de reino já começou, essa vida de reinar é agora, reinar em vida, reinar nesse tempo que se chama
programa hoje, reinar nesse meio, em meio à pandemia, em meio à causa, em meio a medo, em meio a pânico, em meio a tantas situações. Esse é o tempo para nós estarmos reinando. Esse é o tempo que Deus quer que nós venhamos reinar a partir do momento que Cristo ele começa a habitar, a partir do momento que Cristo começa a reinar na vida de um homem, de uma mulher. É esse o momento que nós começamos a reinar em vida. Não queira, pastor, o dia quando eu chegar lá no céu, o dia quando eu chegar na eternidade eu vou reinar. Não, nós devemos reinar já. Esse tempo, o povo, a natureza está aguardando a manifestação desses que reinam, desses que se movem dentro da palavra de Deus. Ela está esperando a sua manifestação de reino. Para nós reinarmos, a partir do momento que eu entendo que eu me uni a Cristo, sendo assim, eu sou um espírito com Ele, eu já devo exercer a minha autoridade para reinar. Muitos estão esperando só nos outros, que os outros façam. Não, é nós, é eu e você que temos Cristo, eu e você que nos unimos a Cristo, que somos um espírito com Cristo. A Bíblia diz que nós que nos unimos, ali começou já o momento, já começou a hora de nós começarmos a reinar. Pastor, sobre o que eu devo reinar? Talvez alguém possa estar perguntando, sobre o que eu devo reinar, pastor? Eu nem tenho reino, mal tenho uma casinha para morar, e o senhor está falando em reinar. Nem tenho um emprego, pastor, e o senhor está falando em reinar. É isso que a Bíblia está dizendo. Sobre todo, eu preciso saber sobre onde eu devo reinar, sobre tudo que o pecado fez quando entrou na terra. O pecado não tem poder sobre mim, os frutos do pecado não têm poder sobre mim, nada pode nos abalar. Veja que, quando eu estava meditando na palavra de Deus, meditando, tendo um tempo de comunhão com o Pai, conversando com Ele hoje, ainda conversando com Ele, veja o que Ele me mostrou sobre esse texto aqui assim. Provérbios, capítulo 29, versículo de número 2. Veja que quando eu hoje meditando, quando eu estava tendo esse tempo de comunhão com o Pai, quando Ele me falou isso, eu comecei até a ficar em lágrimas, porque eu tinha entendimento diferente desse texto. Eu esperava em outras pessoas, e o texto está falando sobre a minha vida, está falando sobre nós que cremos em Cristo Jesus. Veja, Provérbios 29, versículo 2, diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Veja, numa outra tradução, diz: quando os justos governam. Quando os justos governam, o povo vive feliz. Quem mais está almejando? Quem está buscando tanta alegria? O povo quer uma alegria, o povo busca uma alegria. Mas saiba, quando o povo dessa cidade, quando o povo dessa nação, quando o povo dessa cidade vai ser feliz? Quando os justos governam. Aí, pastor, então você está pegando pesado, então vai ser difícil, porque quando que nós vamos ter um justo no governo? Mas veja que o texto está falando sobre justos, ele está falando sobre a minha vida, está falando sobre a sua vida. Romanos 5, versículo 18, diz assim o apóstolo Paulo: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato, veja, um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Vida a quem? A todos os homens. Um só ato de justiça resultou na justificação. Eu sempre entendi esse texto de Provérbios que falava sobre um governante, falava sobre um prefeito, um governador, um presidente, mas o Espírito Santo ele me mostrou que é quando um justo governa. Veja, um justo governa, porque o próprio Deus está falando conosco. Quando eu e você exercemos o governo que Ele nos deu, a cidade se alegrará. A cidade vai estar alegre. Eu creio que segunda-feira, que amanhã, a cidade vai estar feliz, a cidade vai estar alegre. E não só segunda, na terça, na quarta, todos os dias a cidade vai se alegrar. Como, pastor? Mas em meio a tantas notícias que o prefeito tem passado, tantos números que têm chego para nós, as UTIs cheias, os hospitais lotados, as enfermarias cheias. E aí a cidade vai estar alegre? Sim. A cidade vai se alegrar quando eu e você começarmos a governar. Quando o justo governa, a cidade se alegra. E a palavra está dizendo a meu e a seu respeito. Nós que fomos justificados em Cristo Jesus,
Nós que fomos justificados, nós temos esse poder de reinar, não sermos reinados, mas nós exercermos governo, nós exercermos o governo sobre essa pandemia, sobre o caos, sobre o desemprego, sobre as injustiças, sobre tudo aquilo que quer reinar, que estão aí nesse mundo, que são frutos do pecado que o diabo trouxe, que não foi o homem, mas o diabo que implantou isso, e nós estamos aqui para reinar sobre essas coisas. É reinar sobre a infelicidade das pessoas, é reinar sobre a escassez, a miséria, a pobreza, as dores, as enfermidades, como eu tenho falado. Nós somos os responsáveis. Ele nos coroa, Ele nos coroou, Ele nos fez reis e sacerdotes com o objetivo de nós reinarmos, reinar sobre essas circunstâncias. Reinar não é só ficar postando só más notícias, não é só ficar postando coisas que geram morte, que geram destruição, que geram infelicidade, que geram tanta desgraça, as pessoas que não creem em Deus já têm divulgado e aos montes. Nós somos divulgadores das boas novas, nós somos aqueles que reinamos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 29 e 30, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem, conforme, não é parecido, é conforme, é exatamente como a imagem do seu Filho. Filho Jesus veio para reinar, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, tornou justo. O justo foi chamado para governar, o justo governa, a cidade se alegra, vai ter alegria na sua casa, alegria no seu casamento, alegria na sua empresa, alegria nos seus negócios, alegria no seu físico, alegria, porque você está governando, você está declarando, você está se manifestando quem você é, você está manifestando quem você é, você não vai imitar alguém, você vai ser aquilo que a Bíblia diz que você é rei, você é sacerdote, você foi chamado para governar sobre todas essas circunstâncias, sobre todo esse cenário. Você é responsável por manifestar esse governo muda a partir de hoje, muda na sua casa, muda, porque a palavra deixa bem claro, justos governarão. Quando o justo governa, a cidade se alegra. Quando o justo governa, a cidade alegra. Quando o justo governa, a cidade, a casa, o seu casamento, tudo muda por causa da manifestação de quem você é. Amém? Você não será, você é. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos diante, pois, dessas coisas, das más novas, dos números, disso e daquilo? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, e Ele é, se Deus Ele é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Quem será contra a tua casa? Quem será contra você, meu amado, minha amada? Creia, Ele é por você. Ninguém, por mais que tente, por mais que se levante, isso nós não podemos evitar, sempre vão se levantar contra a nossa vida, mas o que eu preciso saber, que Deus Ele é por mim, que Deus Ele é por você, que Deus Ele é por nós, e sendo assim, quem vai ser contra nós? Ninguém, por mais que tentem, mas jamais vão conseguir, porque Ele é maior, e o maior está em mim, o maior está em você. Amém? Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? Dê um glória a Deus, dê um aleluia, aplauda a Deus, que Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Com isso nós queremos estar encerrando, e independente das decisões, talvez que você tenha que tomar, pastor, talvez eu tenha que demitir algum funcionário, talvez eu tenha que tomar uma decisão na minha empresa, eu preciso pagar as contas, eu preciso. Meu amado, minha amada, ouça isso. Você precisa tomar algumas decisões, tome, decidindo baseado no Evangelho, baseado na Palavra de Deus. Ouça o Espírito, busque de Deus a melhor direção. Busque de Deus a melhor direção e com certeza aquilo que precisa ser feito, será feito, mas busque do Espírito Santo, diga à sua alma, aquieta-te, pastor, eu estou desesperado, pastor, eu não sei o que fazer, amanhã vence mais um boleto e eu preciso na minha empresa, eu preciso na minha casa, sim, mas não deixe a sua alma se abalar, dê uma ordem, dê comando de ordem à sua alma, diz, aquieta-te
Aquieta-te, porque você verá a glória do Senhor. Aquieta-te, porque verás a manifestação do sobrenatural. Verás a manifestação de um milagre. Um milagre é agora. O milagre pode ser já nesse momento. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A fé, ela vence. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé vence. Quando você creu, ouça, quando você creu, você já venceu. Quando você creu, você já venceu. Pastor, como é que eu faço para vencer? Se você crê, você já começa a vencer. É isso que a Bíblia diz, a fé vence. Quando você crer em Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, você já começa a vencer. Começa a vencer, você deixa de ser um derrotado, de viver uma vida derrotada, para ter uma vida de vitória, uma vida de vitória. A palavra é bem clara, o apóstolo João deixa: a fé que vence o quê? O mundo. A fé que vence o quê? O mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A minha fé, a sua fé é a vitória que vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você é nascida de Deus, então você é um privilegiado, uma privilegiada, porque você já foi feito para vencer. Você não foi feito para morrer, você não foi feito para viver uma vida desgraçada, uma vida de miséria, uma vida de dor, de sofrimento, de angústia, de depressão, de opressão, de todas essas coisas que o mundo faz. Nós que somos de Cristo, nós vencemos o mundo. Como? Na minha força, com o meu dinheiro, no meu braço, com a minha sabedoria? Não. A fé que é manifestada através de uma obra consumada da cruz do Calvário na minha vida. A fé vence o mundo. Quando você crê, você já é. Quando você creu, o mundo já não tem mais poder sobre você. Amém? Quero deixar essa palavra para a sua vida. Quando você crer, por isso eu não devo permitir que a minha alma governe, mas ela não pode definir quem eu sou, mas a palavra, o que Cristo diz que eu sou, isso precisa definir a minha vida. Então eu quero convidar você nesse exato momento para nós encerrarmos essa celebração e convidar você a fazer uma oração junto comigo. Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, tudo começa, a transformação na vida de um homem, de uma mulher, tudo começa, a mudança de um lar, de um casamento, na saúde, área financeira, enfim, todas as áreas que dizem respeito na vida de um homem, de uma mulher, a mudança começa quando Cristo, ele é convidado a entrar na nossa vida, quando ele começa a fazer parte da nossa vida, porque ele precisa fazer parte. Caso contrário, essa mensagem não terá efeito na sua vida. Mas eu creio que você quer Jesus fazendo parte da sua vida. Amém? Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque há mais de 2000 anos tu morreste naquela cruz para me salvar. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que eu tenho hoje. E eu abro o meu coração hoje e te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, eu creio que a partir de hoje eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. Tudo se faz novo na minha vida. Amém. Amém. Se você fez essa oração crendo, creia que você já não é mais o mesmo. Primeiro você teve o perdão dos seus pecados, você é uma nova criação. As coisas antigas, todo o seu passado fica para trás, Deus não lembra mais e Ele começa algo novo na sua vida. Amém? Agora vamos orar, né? Nós como igreja, vamos orar e exercer, desde já o desafio, você agora na sua casa, a se posicionar nesse momento, alguns minutos que nós temos aqui, a se posicionar, né? Numa manifestação. Não, pastor, não fala de manifestação, que elas estão proibidas, as manifestações na cidade. Sim, essa manifestação de aglomero de pessoas, ela está proibida. E nós respeitamos esses decretos, mas essa manifestação
que eu quero desafiar você agora a se manifestar como rei, se manifestar como rei, como um homem, como uma mulher que foi colocado por Deus, que tem governo sobre si, que tem um governo para ser manifestado. Você não tem só o título de rei, você não tem, Deus não te deu um título de rei, Ele te fez rei, Ele te fez sacerdote para que você exerça esse poder que está sobre a sua vida. Não esqueça, Provérbios 29, versículo 2, quando o justo governa, Ele está falando comigo e com você, quando nós governamos, a cidade se alegra. Eu creio, Blumenau, acordando segunda-feira, acordando amanhã feliz, o sol brilhando, as notícias sendo boas novas, as UTIs sendo esvaziadas, não por as pessoas que morreram, mas porque elas foram curadas, os milagres chegaram lá, os hospitais, enfim, os profissionais da saúde tendo um alívio sobre todo esse estresse, sobre todo esse peso que está sobre a vida deles. Eu creio que os índices, que os números vão cair, vão diminuir ao ponto deles, as pessoas, os responsáveis ficarem atônitos e dizendo o que aconteceu. Ninguém vai explicar, mas eu e você sabemos, foi a manifestação de quem nós somos. Amém? Então vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer pelo tempo que se chama hoje, porque hoje, papai, Pai, o Senhor está fazendo maravilhas, Pai. Hoje o Senhor já está fazendo maravilhas, o Senhor já está operando milagres, o Senhor já está operando maravilhas e nós, como igreja, nós somos justificados. A Tua palavra diz que nós somos justificados e os justos governando a cidade se alegra, papai. Nós queremos declarar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo esse cenário de caos, todo esse cenário de morte, todo esse cenário de destruição, de tristeza, de angústia, de doenças, ó Pai, em nome de Jesus começa a mudar a partir desse momento. Nós declaramos como igreja, como corpo, como justificados em Cristo Jesus, ó Pai, que esse cenário começou a mudar agora nessa casa. Pai, a doença que estava na vida do meu irmão, da minha irmã, essa enfermidade já foi cravada no corpo de Cristo. Eu declaro, ele tem saúde, ela tem saúde, não importa a idade, se é um bebê, se é uma pessoa, papai, com mais idade, se não importa quanto tempo de vida ela tem, o importante é que a saúde diz respeito à vida dela, é a herança dela, e nós declaramos, show, enfermidade, cessa a dor agora, cessa a enfermidade agora, e vem saúde divina, vem saúde plena sobre esse físico, vem saúde plena agora ali nas UTIs, os nossos hospitais da cidade, vem saúde agora naquelas pessoas que estão ali internadas, que estão ali entubadas, que estão um diagnóstico dizendo morte, mas nós declaramos vida, nós declaramos vida, nós declaramos vida, nós declaramos saúde sobre essa vida agora, sobre os profissionais ali da saúde, nós declaramos saúde sobre eles que estão cuidando dos pacientes, ó Pai, desde o enfermeiro, desde a pessoa que está lá trabalhando, limpando, que estão fazendo cirurgias, Pai, em nome de Jesus nós declaramos saúde, papai. Declaramos vida, declaramos a manifestação do Teu poder sobre a vida deles agora. Pai, declaramos os leitos sendo esvaziados, porque o poder do Senhor está ali se manifestando com saúde, com vida abundante, ó Papai, e com vida vai aniquilando o Covid, Papai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós cremos, assim nós declaramos, ó Papai, Pai, a escassez, Papai, banindo dessa cidade, desse estado, dessa nação, papai, nós declaramos como governo, o novo tempo já chegou, o novo tempo já se iniciou, o novo tempo já está aí, papai, nós já estamos, Pai, desfrutando desse novo tempo, Pai, nós declaramos, ó Pai, aquilo que a Tua palavra deixa bem claro, o Senhor tem planos de paz, planos de vida, o Senhor tem saúde, o Senhor tem abundância, o Senhor tem prosperidade, papai, é isso que nós recebemos, ó Pai, aquilo que é injustiça, nós desfazemos agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toda injustiça, toda arma forjada, toda língua que se levantou, Pai, com mentiras, ó Pai, com engano contra a nossa vida, nós a condenamos, porque essa é palavra, é herança dos Teus filhos, ó Pai, é herança nossa, toda mentira que veio contra a minha vida, contra a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, contra aqueles que estão nos assistindo, toda mentira que se levantou, nós destruímos, toda calúnia nós destruímos, ó Pai, toda arma forjada, toda armadilha, toda artimanha, Pai,
toda palavra torpe nós desfazemos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque é essa forma que nós entendemos de manifestar o governo sobre essa cidade, papai. Declaramos empregos, Pai, surgindo novos empregos, empresas sendo abertas e trazendo mais empregos para a cidade, para a região, papai. Nós declaramos, ó Deus, que esse vírus, ó Pai, todo esse avanço, Pai, já caiu por terra como os gafanhotos que estavam chegando para cá, Pai. Bastou a temperatura cair e onde é que eles estão? Já sumiram, Papai. E assim nós declaramos, Pai, agora, em nome de Jesus Cristo, é uma palavra suficiente, como foi com aquele centurião, uma palavra suficiente, e eu sei que o meu servo será curado. E nós declaramos uma palavra, vírus, diabo, demônio, fuja desse lugar. Saia dessa cidade agora, saia dessa nação, saia, em nome de Jesus, nós desfazemos, tiramos as forças, tiramos o poder, tiramos tudo que esse vírus tem usado para matar, roubar e destruir, em nome de Jesus Cristo. Declaramos, ó Papai, sobre as crianças, sobre os juniores, sobre os jovens, sobre os casais, sobre os adultos, os idosos, ó Pai, nós declaramos vida, vida abundante, vida plena, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Papai. Declaramos que todo o medo, todo o pânico que se instalou nessa alma agora, fora dessa alma agora, fora dessa alma agora, todo o estresse, toda a preocupação que gerou depressão, que gerou ansiedade, que tem roubado o sono, que tem roubado a alegria, que tem tirado a paz, que tem tirado o sossego dessa vida agora, nós anulamos como igreja em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, declaramos, céus estão abertos sobre Blumenau, sobre Santa Catarina, sobre o Brasil, sobre as empresas, sobre os negócios, os céus estão abertos, eles estão abertos. Pai, nós declaramos a abertura, Papai, a vida normal, a normalidade, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome. Amém. Amém e amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelos milagres, pela manifestação da Tua glória. Desde já toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Você recebe, aplauda o Senhor aí na sua casa, dê um brado de vitória, dê um glória a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele, meu amado, minha amada, creia. O cenário começa a mudar em Blumenau, o cenário já começou a mudar nessa cidade, já começou a mudar na sua casa. Eu creio e eu declaro, eu creio e eu declaro. Amém? Tenham todos uma ótima semana, permaneçam abençoados. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, divulgue. Quanto mais você divulgar, não é para engrandecer o pastor, não, é a palavra de Deus que vai estar chegando em muitos lares que as pessoas querem tirar a vida, que estão desesperadas, e um simples clique no seu aparelho de celular, no seu iPad, no seu computador, um simples clique que não vai custar nada para você, mas vai salvar vidas, vai levar saúde, vai levar cura, vai levar esperança para esses lares. Então, permaneçam abençoados. Um forte abraço para você, para sua casa. Tendo alguma notícia nova, nós informamos vocês. Se eu fugir de ti, teu amor não falha. Sei que eu já falhei, mas tua graça sobre mim verei.